Você, quando vai entrevistar, sei lá, um criminoso, pedófilo, que você citou aí, você antes pensa em tudo ou você fala, não, a minha experiência vai me ajudar e as perguntas surgirão na hora? É claro que você tem um conhecimento do caso, mas tem certamente algumas perguntas de checkmate que você pega o cara ali na hora, vem de imediato, não? Olha, funciona da seguinte forma, você tem que se preparar, Sim. Você tem que pesquisar sobre a pessoa, Sim. Mas não levar anotações. Anotações vão passar uma insegurança da sua parte. Sim. E o seu entrevistado vai sentir isso. Que nem eu tô aqui com umas perguntas para você. Isso aqui... Mas isso aí é normal, são anotações. Veja bem, é a minha maneira de fazer, né? Sim. Eu tô falando de perguntas de personagens polêmicos. Ok. Personagens polêmicos, como serial killers, como psicopatas, eles vão tentar te manipular. Eles vão tentar controlar a sua mente, entendeu? Para poder contar, passar uma narrativa que não represente a verdade, represente apenas o interesse dele. Então, caramba, você precisa ter consciência que você está travando um jogo mental. O jogo mental você trava prestando atenção em cada vírgula. Vírgula é expressão corporal, expressão facial, respiração, aquilo que a pessoa vai passando para você de informação e que enseja novos questionamentos. Para isso, você precisa estar concentrado. Claro, você tem que estar preparado, você vai pesquisar Sim. sobre a pessoa, mas as melhores perguntas da minha carreira não foram perguntas previamente estabelecidas antes de eu começar a entrevista. São perguntas que surgem a partir de pistas fornecidas pelo entrevistado. Estou falando de entrevistas difíceis, como, por exemplo, um presidente que foi tirado do poder por corrupção. O Collor, você entrevistou? Collor, Eduardo Cunha, por exemplo, foram entrevistas bastante desafiadoras. O Collor, ele é muito bom de oratória. Muito bom de oratória. Facilmente ele vai te manipular. Você precisa estar muito bem preparado e, ao mesmo tempo, saber formular perguntas a partir de respostas incompletas que ele der a você. Quando você tem que usar afirmações da pessoa para, a partir dessas afirmações, mostrar, eventualmente, possíveis contradições. Entendi. E qual foi o psicopata que você entrevistou que foi mais difícil, que realmente era um manipulador mestre, assim, um cara... Fernandinho Beiramar. Porque é um gênio, um cara altamente inteligente, pena que ele usa essa inteligência para um lado negativo da sociedade. Mas é uma pessoa que o tempo todo tenta manipular a entrevista. Eu lembro, por exemplo, que essa entrevista, eu fui lá para entrevistar o Ney da Rocinha, e eles estavam no mesmo presídio de segurança máxima lá de Rondônia. Quando ele ficou sabendo que eu ia entrevistar o rival dele, falou, não, então também quero dar entrevista. No fim, o Ney acabou desistindo da entrevista. Mas o Fernandinho falou, quando foi começar a entrevista dele, falou, não, eu não vou mais fazer a entrevista. Aí eu falei, como é que eu faço para reverter essa situação? Falou assim, olha, para fazer essa entrevista é o seguinte, eu estou decepcionado, Fernandinho. Por quê? Porque eu achava que uma das suas principais características era uma frase que eu li que você falou, que a sua palavra não tem curva. Esse é um mantra que criminosos adoram falar, porque eles mantêm a lealdade dos seus comandados no fio da navalha, no fio do bigode, que a palavra não tem curva. Eu falei, mas a sua palavra tem curva, porque você falou que você ia dar entrevista, agora você está desistindo da sua entrevista. Não, então eu vou fazer. Mas só que é o seguinte, cada pergunta que eu responder, eu tenho que ouvir a minha resposta para ver se eu gosto dela, entendeu? E aí para saber se eu vou aprovar. Pode ser assim? Tá bom, vamos fazer assim. Aí eu combinei com muito cuidado com o meu cinegrafista que tudo que ele falasse, ele ia aplaudir. Mas isso com muito cuidado, né? Porque ele presta atenção em todos os gestos. Com muito cuidado eu consegui passar essa informação para o meu cinegrafista. Então tudo que ele falava, desde a primeira resposta, o cinegrafista, nossa, dava ok e ficava maravilhado. Realmente ele é envolvente, ele é muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente. E ele dá respostas que te fazem pensar. E resultado, de cada resposta eu ter que voltar a gravação para ver se ele iria concordar, eu não precisei voltar absolutamente nada. E eu comecei a administrar essa entrevista, fazendo perguntas mais confortáveis para ele, para insuflar o ego dele, porque eu vi que ele tinha uma fragilidade, era o ego dele. A vaidade dele era o ponto fraco dele. Mas era o único ponto fraco, porque ele é muito inteligente.
Ele é um manipulador com maestria e ele consegue te manipular. Então eu comecei com entrevistas mais tranquilas, mais amenas. Essa entrevista era um fenômeno nas redes sociais. Ela tem, com várias das suas entradas, mais de 30 milhões de visualizações. É um fenômeno, né? E é um dos capítulos do livro que eu escrevi, inclusive. Mas foi um grande desafio, né? Porque a todo instante a entrevista corria risco.